Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui em mais um programa de Bem com o Pão. Hoje aqui com a presença do irmão Everson, lá de Turvo, Santa Catarina, né? Trazendo aqui tudo aquilo que ele tenha sido acrescido pelo Senhor através do material que nós temos à disposição, todos os canais e veículos à disposição que nós temos hoje para que seja levado todo o crescimento, levado toda a boa palavra, levado todo esse alimento para crescimento do homem interior, né? Temos a Editora Vento Sul, TV Menorá, temos aí a Expansão da Verdade, Pão de Judá, né? São todos aí veículos, né, que estão sendo usados. E as livrarias que estão aí dispostas em várias cidades aí, através das igrejas, né? Dispondo aí. Então o irmão hoje vai contar um pouquinho para nós, vamos aqui fazer um interrogatório para o irmão Everson aqui, né? Para que ele possa trazer um pouquinho mais para nós de tudo que tem sido acrescido pelo Senhor, tá? O irmão, tá a esposa, o filho, né? Hoje lá em Turvo, eu sei que o irmão já passou por várias cidades, né? Contar um pouquinho para nós aí da trajetória e como é que foi esse crescimento de vida através desse alimento que o senhor tem, né? Desses materiais. Quando a gente fala de bem com pão, a primeira coisa que me vem na mente é a apostila Cura Interior Aprofundada, né? Foi logo que eu cheguei na vida da igreja, que a gente já faz 15 anos que a gente está nessa caminhada com o Senhor. Então nós pegamos desde o início, quando não tinha ainda apostila, não tinha Nutrivide. Mas quando surgiu esse material, foi o primeiro material que eu me lembro, foi Cura Interior Aprofundada, que foi um material assim que começou a trabalhar bastante na nossa vida, né? Lá no início tinha esse material que foi o primeiro que eu creio que a gente teve acesso para ter essa realidade hoje que a gente está tendo sobre a cura das nossas almas. E aí quando começou mesmo as apostilas, eu me lembro a escola de oração, apostila de oração, né? A semi-escola de batalha espiritual. Então foram coisas que a gente vem hoje, quando a gente lê também o livro Seguindo o Modelo do Monte, a gente olha ali, a primeira coisa que os senhores na igreja é fazer o relógio de oração. Então automaticamente quando chega alguma pessoa nova na igreja, é a primeira coisa que eu aconselho elas a comprar é a de oração, para fazer segundo o modelo do monte. Então, a princípio, depois daquilo ali, a cura interior básica e uma apostila que eu creio que é responsável por várias, assim, libertações na vida da igreja, é a esposa em modelação. E a esposa em modelação é algo que trabalha-se muito forte nos casais, que é o principal hoje que a gente vê na vida da igreja, que os irmãos vêm com uma necessidade muito grande na área conjugal. Então, quando fala de bem com pão, é a primeira coisa que eu me lembro. E para testificar algo assim tremendo que eu vi agora nesses últimos dias, era para nós meditar um ramo digno da seiva. Então, quantas vezes a gente já leu aquela apostila, mas essa semana era para nós ler ela novamente. Foi comentado isso pelo apóstolo no culto mundial. Então, quando a gente começa a ler de novo um ramo digno da seiva, a gente vê que aquela apostila ali traz algo tremendo para a nossa vida hoje, que mostra assim para nós a realidade de busca que a gente tem que ter. Porque quando a gente fala assim de bem com pão, até dá uma tristeza na gente, porque a gente não está de bem com pão, a verdade é essa. É que nem esses canais agora que o irmão estava falando, né? A TV Menorá, a Expansão da Verdade, o Pão de Judá. Eu tive uma experiência, que eu estou trabalhando no secular e eles, lá onde eu conheço que eles trabalham, eles estavam tentando fazer um site parecido, né? E assim eles vejam assim que a coisa seria inviável hoje para eles fazer. Então a gente vê o Senhor está nos proporcionando algo tremendo. E às vezes a gente não leva a sério, né? O Pão de Judá, TV Menorá, a gente não quer falar, a gente não quer divulgar, mas o Senhor está fazendo uma oportunidade tremenda, assim, né? Para todas as pessoas ter acesso a isso hoje. É que nem lá na cidade que eu moro lá, é uma cidade pequena, então o serviço da internet ainda está precário, né? É um custo muito alto. Mas eu vejo assim que aqueles irmãos que têm condição, graças a Deus na igreja do Senhor, né, lá todos têm, e estão começando a acessar vamos supor, o Pão de Judá, a TV Menorá, eu vejo assim que eles já estão olhando a igreja com outros olhos, né? Porque o que a gente vê a igreja? A igreja é aquele prédio pequeno, né? Aquele prédiozinho ali, a cidade é pequena, com poucos membros, mas se a gente for olhar através das ministrações na internet, o que eu vejo assim que cresce dentro deles é a vontade de fazer a obra do Senhor, né? A vontade, claro, agora tem que começar o quê? Batalha na prática, né? E de bem com o pão, senão não vamos conseguir. É o que eu vejo. Irmão, 15 anos de trajetória então com o Senhor, né?
esses 15 anos começaram em qual cidade? Porque eu sei que o irmão, assim, né, já tem alguns quilômetros aí pelo Brasil, rodando cidades, levando a sério esse trabalho de missionário, esse trabalho de estar levando a palavra do Senhor, né? Começou... Em que cidade foi inicialmente, assim? Foi em Cachoeira do Sul. Eu me lembro quando a gente estava passando por uma dificuldade, foi quando nasceu o meu filho, né, o Cauã, e que ele nasceu com um problema que se chama doença pélvica, que o osso da perna era afastado da bacia. Ele estava sentado dentro da barriga fazia 6 meses da minha esposa, então o osso da bacia não se formou. Então quando ele nasceu, a gente entrou assim num processo de depressão muito grande. A minha esposa até desistiu de viver tudo, e vendo a situação que ele estava, né? Ele teve que usar um aparelho nas pernas, né? E aquele aparelho ali, o médico não dava garantia que ele ia ficar 100% são daquela perna. Então nisso a gente tinha uma amiga nossa que, por incrível que pareça, ela nunca foi da Igreja do Senhor Jesus, mas ela foi numa ministração no tempo que ainda era a Donep, e lá eles tinham, quer fazer uma visita, coloca o nome de uma pessoa para a gente visitar. Aí ela chegou e disse assim, eu coloquei o nome de vocês na lista de oração de uma igreja e eles vão fazer uma visita para vocês. Daí tá, e aí quando eles apareceram lá em casa, até inclusive, até o apóstolo comenta que eu fui um dos únicos que não fiz a oração do novo nascimento na visita, né? Mas aí eles chegaram e na época a gente estava servindo religiões pagãs, né? Aí eles disseram assim, vim te trazer algo aqui para ti, que é para mudar, né? Daí no caso, na época foi o apóstolo, deu o testemunho dele, estava também os outros irmãos, que também teve um irmão que foi liberto da mesma área que nós estávamos, né? Naquelas religiões pagãs. E aí deu aquela palavra lá de Deuteronômio 18:9, né? Que não fará passar pelo fogo teu filho, tua filha, nem quem consulte mortos, nem necromante. E aí eu me lembro que eu comentei na época com o apóstolo mais gozado, eu fui tanto tempo de igreja e nunca ouvi essa palavra na Bíblia. Aí ele disse assim para mim, mas hoje tu está tendo essa oportunidade, não perde ela. Aí convidaram nós para ir na reunião, né, que na época era pequena ainda, na Donep, né. E aí depois daquilo ali eles disseram, se tu quiser mesmo o Senhor, tu tem que esquecer tudo aquilo lá que tu viveu e seguir com Cristo. Aí, glória ao Senhor, que a virtude é que foi eu e a família, né, eu e a esposa, claro, o filho na época era pequeno, mas nós agarramos esse Cristo e queremos mudar. O meu casamento estava 2 anos já destruído. A minha esposa, desde que dos 12 anos para ela, descobriu um câncer no peito, não no seio, era no meio do peito. E nos exames de sangue dava um câncer, mas os médicos não queriam mexer, porque era num lugar ruim aqui, né? Então daí, quando a gente estava na vida da igreja, ela foi curada também desse câncer, né? Depois de 2 anos restaurou o nosso casamento. O meu filho também, o Caio, foi curado. Então quando eu já estava 6 anos na vida da igreja, nós estávamos com um grupo familiar, líder de exército, era bastante coisa. O Senhor um dia nos chamou e disse assim, o apóstolo, assim, eu sinto que vocês têm que ser missionário, né? Aí foi quando a gente foi a primeira vez, largamos o secular tudo, fomos para a cidade de Passo Fundo. Aí começou a trajetória de viagem, então, né? Aí foi a trajetória de viagem. Daí hoje, pelo Senhor, a gente está lá em Turvo, né? Creio que a gente, segundo a direção apostólica, a gente vai ficar mais tempo lá. Até porque eu sinto que, além de estruturar a igreja, eu vejo assim, o Senhor está tocando muito no coração para começar a tomar posse de uma livraria, né? Porque se de bem com pão a gente não vai conseguir ter a vitória desejada. Então nessa caminhada com o Senhor aí eu vejo que o Senhor está fazendo algo tremendo, que nós não podemos se afastar da palavra. E irmão, com esse trabalhar todo, né? Filho com um problema de saúde, a esposa também com problema de saúde, né? Esse trabalhar todo. E aí tinha os cultos, os irmãos já começaram a ir nos cultos. Não sei se vai conseguir lembrar, porque são 15 anos atrás, né, irmão? Irmãos, para poder fazer o irmão se lembrar agora, que material, porque era CDs, era DVDs, porque naquela época DVD eu acho que nem tinha, 15 anos atrás, pra gente ver como realmente a igreja avança, né? Então falando de 15 anos atrás, nós estamos falando de uma tecnologia. Hoje nós temos aí materiais em MP3, em DVD, nós temos... Aí a gente já está falando em download de material, né? Com uma questão assim de trazer um equipamento que você precisa ter servidores enormes para guardar vídeos, não só áudios, né? Porque os vídeos ocupam um lugar de espaço assim para um computador que é grande. Imagina guardar essa quantidade que nós temos de vídeo, né? Então, que material, o que o irmão se apegava naquele momento? Porque eu sei que os cultos tem, né? 1 vez por semana, 2 vezes por semana, algumas igrejas, mas e o resto da semana, né? Como é que eu vou manter isso, né, alimentado? Naquela época eu creio que a igreja, né, do Senhor foi a primeira
a começar com fita cassete, né, na época, né? Era toda a administração, já tinha bastante em fita cassete. Aí o que acontecia? Daí a gente tinha todos os dias à noite, todos os dias, das 6 da tarde à meia-noite, né, nós tínhamos escolas, né? Escola ministerial de pastor, de apóstolo, de evangelista, e tinha também os grupos familiares. Então era repleta a semana de administração. Então eu me lembro que era todo dia, das 6 à meia-noite, né? Tinha ministrações, e aí quando não tinha ministração tinha um grupo familiar. Mas assim, o mais tremendo é que foi, eu creio que foi tão rápido assim a evolução, que nem o irmão falou, assim, que parece que o DVD assim foi algo que surgiu logo depois, né? Assim, o CD, né, para gravar tudo. Então começou como é que se diz, aquela ceifa maior de material. Mas no início, como é que a gente fazia? Tinha que ir nas escolas, né? Então o apóstolo se propunha dentro dele, eu me lembro na época, a ministrar todos os dias, das 6 à meia-noite. Parece que somente na quarta-feira tinha culto, né? E aí, claro, na terça-feira, o que a gente fazia? A gente pegava das 6 às 7h30 a escola e depois ia para o grupo familiar. Então sempre tinha aquele contínuo, né? Que hoje é as apostilas que tem aí, né? Tem a apostila de pastor, de mestre, tudo é aquelas ministrações que foi antigamente, né? Tem muitos materiais, né, com MP3 hoje que os irmãos estão aí à disposição dos irmãos, né, que eram exatamente essas escolas. E com essas escolas todos os dias, né, imagina, e eu sei que as escolas, se eu não me engano, agora o irmão me ajuda aqui, naquela época, não participava ainda naquela época, né, mas eu já de relatos dos irmãos, não era assim todo dia, toda semana a escola X, né? Era quarta-feira era uma, quinta era outra, né? Vocês imaginam, irmãos, tu tá estudando assim, hoje semi-escola de oração, amanhã, renovação na mente, depois de amanhã, escola ministerial de pastor. Tá, mas então já lá na quinta, escola ministerial de profeta. Ô, glória, né? Eu tenho lá em casa, que a Vera, ela anotava tudo em caderno. Então nós temos lá, eu contei esses dias, 40 cadernos. Até esses dias eu disse, vamos botar fora, que a gente não olha mais isso aí, né? Porque ela não bota fora, é uma coisa que ela tem ali que ela, não sei, ela se apega muito naquilo ali e não deixa botar fora, mas ela anotava tudo no caderno. Eu me lembro então, a ministração, vamos supor um exemplo, a primeira vez que a gente ouviu falar sobre algo de Davi, né? Pô, aquilo era algo novo. Porque se a gente for analisar, esses dias eu estava pensando nisso, há 15 anos atrás, quando começou a igreja, até Bíblia era difícil de tu conseguir. Era até difícil. Eu me lembro uma vez, eu comprei uma Bíblia em 6 vezes com o apóstolo. Até isso hoje, né? Está um custo mais acessível, não tá? Então aí a gente via tudo aquilo ali, aquele processo ali, e ela anotava tudo no caderno, depois a gente tinha que chegar em casa e ler. Porque senão realmente a nossa mente não guarda a escola. Então hoje, com essa riqueza que nem mesmo, vamos supor a coletânea apostólica, né? Vem em dois CD, tu escuta no teu carro, né? Em 2 CD. Imagina se tu vai guardar aquilo ali num caderno. Não tem como tu guardar tudo isso aí. Então eu vejo que essa amplidade, tudo isso que está acontecendo hoje de livraria, que a gente tem que ter a realidade que nós temos que investir nesse material, sabe? De comprar, de ter em casa, de dar para as pessoas, porque é o único jeito que eu vejo assim, da gente entrar na casa de uma pessoa é com o material. Não tem outro jeito. E a igreja avançou também, esse movimento, né, da Igreja do Senhor Jesus. Isso que o irmão está trazendo, essa dificuldade de comprar um material. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos materiais também, o irmão vai lembrar, que era o que o irmão participava, eu lembro, né, da Igreja de Passo Fundo, lá também participava muito lá do material, né, que o irmão também participou lá da Igreja de Passo Fundo, né, e nós comprávamos uma coletânea apostólica por R$120, né, R$120, e era uma benção porque o povo investia nesse material, né. Hoje custa aí R$15 uma coletânea apostólica. E nós estamos às vezes se endurecendo, irmão. Hoje tem uma disponibilidade enorme para que você acesse tudo isso aí que o Senhor tem dispensado para nós, né? Então a igreja não só evoluiu no material, mas evoluiu também para tornar cada vez mais acessível esse material. É uma diferença muito grande. Comprava um Nutrivídeo, que também hoje também é R$15 o Nutrivídeo, R$40. R$40 se pagava um DVD de Nutrivídeo. Isso é porque está avançando aí essa questão do material, né? Está avançando para que a gente tenha maior disponibilidade. E o Senhor nos servindo, né? Abrindo portas para que o material fique mais acessível, né? Hoje tem livrarias em todas as igrejas disponibilizando Bíblias, né? Com cartão de crédito, compra em 6 vezes, compra lá em não sei quantas, com tudo assim, não precisa nem levar dinheiro na hora, né? O cartão de crédito não te dá a primeira, não sei quantos dias vai. É realmente uma disponibilidade muito grande que a gente tem para o material, né?
Isso que é a bênção grande, né? E aí, fazendo as escolas todos os dias lá, tá aí o irmão, tinha que ser, né? Em nome de Jesus, pela graça do Senhor, tá aí esse irmão aí, engrossando as fileiras do exército do Senhor, né? Em tudo que é cidade, né? Para que possa aí estar hoje batalhando juntamente conosco, né? Com certeza, aquele início, a gente olhando hoje assim, eu me lembro, vamos supor, a minha família no secular, né? A família natural, olhando assim, dizia que era loucura. Pô, tu chega em casa meia-noite, vocês todo dia de noite agora só querem saber da igreja, mas é que a necessidade da libertação. Nós tínhamos aquela necessidade de ter aquela libertação. Nós queríamos se livrar daquilo ali, nós queríamos restaurar aquilo ali. Então a gente se apegou mesmo com todas as nossas forças na época, né, que a gente tinha. Então a gente vê hoje, a igreja assim hoje com essa quantidade tremenda assim de material, não tem como a gente, né? Que nem aquela história da picanha, né? Tu comer ela e cuspir fora, né? Não tem, é muita benção, né? É muita benção. E desses materiais, essas escolas todas que tinha lá no início, tinha alguma assim que o irmão lembra que... Porque às vezes cada assunto às vezes toca mais em alguém, né? Em particular. E eu sempre pergunto para os irmãos, assim, para que todos nós aqui, os irmãos que estamos em comunhão nesse momento, ligados aí pela TV Menorá, né? Possam conhecer um pouquinho mais de testemunho dos irmãos e o que tem dentro do material, porque... Qual é a grande dificuldade que nós temos hoje? Hoje é uma imensidão de material aí, uma bênção muito grande, senhor, mas às vezes antes escola disso, semi-escola, e os irmãos não sabem o que tem ali dentro, né? A gente diz assim, ó, laranja é bom, daí tu olha aquela laranja por fora, deve ser, né? Mas tu olha aquela casca azeda, né, ácida, tu não vou nem comer esse negócio. Mas quando a gente diz que ali tem um suco gostoso, doce, tem gomos, e aquilo faz bem para a saúde, rico em vitamina C, os irmãos, opa, né? Então aqui eu aproveitar a oportunidade que o irmão teve todo esse manancial juntamente aí, que foi derrubado também por irmão, né? Para nos dar aqui um pouquinho, se tem alguma escola, se o irmão lembra também do assunto que realmente mexeu, porque sempre tem aquele, né? Esse me cravou no peito, né? Eu creio que foi uma grande mudança na época na igreja lá em Cachoeiro do Sul, porque lá foi assim, ó, a igreja ela se reunia num lugar que se chamava Náutico, Grêmio Náutico Tamandaré. Era um lugar, eu creio que tinha assim umas 140 pessoas na vida da igreja. Aí o apóstolo, ele chegou e disse assim, ó, no próximo domingo, a reunião vai ser no lado, no Cine Ópera Astral. Então a igreja tinha 140 pessoas. E o apóstolo disse assim, ó, a partir do próximo domingo, a gente vai começar no Cine Ópera Astral, que era um cinema que estava fechado lá em Cachoeiro do Sul. E o Senhor concedeu a graça lá dele conseguir aquele espaço para nós. Então o que aconteceu naquela semana, a igreja se empenhou, 140 membros, e de trazer mais gente, de divulgar, né, foi um acontecimento grande mesmo na época, assim, até para nós da igreja, né, foi uma mudança, né, totalmente. E aí o que aconteceu, e naquela primeira reunião, eu me lembro que foi quase 700 pessoas. Então a igreja estava pequena e ela aumentou. E daquelas 700, ficaram bastante pessoas depois, né, claro, foi um culto de lançamento, mas depois ficou. Então o que acontecia? Começou a libertação de pessoas, né? E aí começou as pessoas se mexendo. Na época não tinha o exército, né? Ainda não foi divulgada aquela estratégia do Senhor dos Exércitos ainda. Então o que aconteceu? Daí aquele povo começamos tudo cru. Vamos fazer oração no final, vamos. E aí a gente foi aprendendo a lidar com as coisas do Senhor. Mas algo que eu não sei agora se seria uma semi-escola ou se seria um seminário, mas se chama assim, ó, Parousia nos Ares. Encontro com o Senhor, me lembro bem direitinho. Aquele ali foi um marco para todos da igreja. Eu me lembro na época, os irmãos que estavam juntos, foi um seminário no próprio cinema lá, que nós participamos. E aquilo ali foi o que deu para nós uma estratégia assim, muito grande da necessidade que a gente tinha de buscar o Senhor. E falando muito sobre a segunda vinda de Cristo, porque a gente tem que entender que a igreja é para preparar a segunda vinda do Senhor. Então aquele ali foi um marco assim, onde eu vejo que a partir dali comecei a fazer jejum, né, onde foi começado já daí essa escala de oração, de intercessão. Daí também depois foi lançada aquela batalha espiritual, né, foi a partir dessa escola de seminário, eu creio, de parousia, que eu vejo que a igreja começou a se mexer mesmo e começou a aceitar essa realidade sim, do Senhor, que a gente tem que, né, buscar o Senhor e preparar a vinda do Senhor. Né? E já daí creio que a partir disso, hoje nós já temos também
o CD de áudio, que é um dos kits de áudio que nós temos, que é a Segunda Vinda de Cristo, né? Que é um CD também maravilhoso, né? Que a gente ouve muito, né? E eu linko aqui muito, estava estudando há pouco tempo uma palavra de Joel 2, que ali em Joel 2, do 1 até o 12, se eu não me engano, fala exatamente da segunda vinda, desse juízo que o Senhor há de fazer sobre a terra. E depois ele fala do 13 até o 27, ainda num período de graça, né? De o que nós fazermos para que o Senhor nos alcance com a sua graça. O Senhor diz assim, ó, não temam animais do campo, porque até o deserto vai reverdecer, né? E as árvores frutíferas darão seus frutos com vigor. Então, aquilo me impressionou muito dessa busca que nós temos com o Senhor, de que como o Senhor é bondoso para nos dizer que através da nossa comunhão com Ele, né, até as árvores darão frutos com vigor, que é para os animais do campo não temer, porque terão alimento, terão na paz, né? Porque a gente tem que entender que já no livro de Gênesis diz, né, que com o pecado do homem, toda a natureza se contaminou. E por isso essa necessidade de nós buscarmos o Senhor hoje e estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo, que é certa. Porque os profetas profetizaram a primeira vinda de Cristo e Ele veio. E a gente não pode dizer que eles erraram, porque está escrito, está aqui revelado na palavra. E os profetas também nos revelam dizendo a segunda vinda de Cristo. E aí nós não devemos mais, né, irmãos, duvidar dessa segunda vinda de Cristo, né? E por isso a nossa busca, porque nós vamos estar eternamente em comunhão com o Senhor, livres de toda a tribulação que nós temos hoje. Senhor, irmão, não vamos mais ter problema de saúde, não vamos mais ter problema de finanças, não vamos mais ter problema de medo, né? De ansiedade, de depressão, porque o Senhor há de ser o nosso supridor em todas as coisas, né? É verdade, e até inclusive, vamos supor, quando a pessoa passa por aquele processo de relaxar na fé, né, e eu me lembro que no início assim a gente sempre fala que passou por muita tribulação, mas na verdade a gente passou por muitos ajustes, porque a gente não queria fazer a coisa como o Senhor mandava. E um dia eu me lembro desses momentos assim que a gente estava com muita dificuldade, né, no início da caminhada com o Senhor, aí me vem uma pessoa que era no caso a líder do grupo familiar, né, na época, deu essa passagem para mim, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então eu digo, a tribulação de 10 dias, pode ser 10 anos, 15 anos, a gente sabe disso. Mas o mais tremendo é o que fala aqui, ó. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nesse seminário eu me lembro que a gente aprendeu sobre isso, sobre a coroa da vida. Então a gente tem que estar preparado para a segunda vinda do Senhor, para quê? Para receber essa coroa, né? Não passar pelas trevas, a gente não pode almejar isso aí, né? A gente sabe, a gente está salvo hoje, mas a gente tem que almejar ir na primeira chamada com o Senhor. Então nós podemos estar olhando hoje a nossa vida, mas eu não vou conseguir, não vai dar. O Senhor disse que a gente vai deitar carnal e acordar espiritual. Então tem a promessa do Senhor. Então com todo esse material, né, que a gente tem disponível hoje aí, a gente tem uma chance muito maior, né, irmão? A gente ser abençoado e é só a gente se alimentar. Mas agora, a dificuldade é essa, né, irmão? De a gente vencer todos os anseios, desejos da carne, para que a gente subjugue todas essas coisas e possa ir buscar o alimento. Que dificuldade para levantar de manhã e a primeira coisa que fazer, dar as primícias. Que dificuldade é de nós abrirmos mão de alguns momentos que nós temos aí, gastando esse momento, né? Eu brinco muito com meu filho, dizendo, tu quer ganhar tempo ou perder tempo, né? Porque a gente gasta tempo, às vezes, na frente de uma TV, que eu vou te confessar a todos os irmãos, eu adorava muito. O Senhor agora começou a me libertar da TV mundana, porque Ele começou a me abastecer da TV menorá. Eu tinha, porque eu só me livrar dela eu não conseguia. Aí o Senhor disse assim, vou te ajudar, meu filho, vou substituir agora. Glória, agora eu estou conseguindo. Então largando um pouquinho da TV mundana para assistir mais da TV menorá, né? Então agora sim o Senhor está conseguindo fazer uma libertação e a gente vê, aí sim começa a ganhar vida, porque antes eu perdia a vida assistindo a TV mundana, a TV desse mundo, e agora eu ganho vida. Então agora eu ganho tempo, porque eu estou caminhando para a eternidade. Antes eu estava caminhando para a morte, né? Porque a morte nesta vida a gente sabe que é certa, né? Agora com o Senhor tu tem a promessa da vida eterna, né? Então a morte não é mais certa com a vinda do Senhor. Isso que é a bênção, né?
E a gente aprende aí. O irmão falando muito aqui para nós, me empolgo aqui, eu vi o seminário, né? O seminário Parousia, que é uma revelação grandiosa. Os irmãos podem estar acessando aí o seminário através da encomenda, vocês podem estar encomendando através do site Expansão da Verdade. Eu me atrapalhei com o nome do site aqui. Expansão da Verdade, você acessa lá e encomenda o seminário Parousia, né? Para que possa estar acessando. Dica aqui do irmão Everson, para que todos aí possam ser acrescidos cada vez mais com tudo que o Senhor tem a nos ministrar. Porque temos que buscar esse temor do Senhor, porque o Senhor já nos revelou que quando Ele vier na segunda vida, estejamos nós prontos, porque Ele vai assolar a terra. E assim como Ele mandava através do seu servo Davi, né? Ó, quando tu for naquele povo lá, naquela cidade, tu mata tudo. Homem, mulher, velhos, crianças, animais, derruba casas, queima as plantações, porque não é para nada, porque ali está tudo contaminado. E nós temos que entender, irmãos, que nesse mundo está tudo contaminado. Só que a ordenança do Senhor hoje te afasta dessas coisas e vem para a vida, né? Tu caminha nesse mundo, mas tu não é mais desse mundo. Que benção esse ensinamento, né, irmão? É uma maravilha, né, irmão? E eu vejo assim que é só nós que temos essa revelação. Isso que é mais tremendo, né? Porque o Senhor diz assim, ó, que tu chega na vida da igreja, né? Que nem a gente chegava assim, pô, agora, tive uma cura na minha família, né? Meu casamento está restaurado, agora eu vou poder sentar aqui no banquinho, né? E só fiquei assistindo o culto. Daí o que vem para nós? Temos o grupo familiar, temos que participar da escola, temos que evangelizar, que é o principal fator agora, né? Eu creio nesses últimos tempos agora, é só o que o Senhor tem batido através das ministrações da TV Menorá, é sobre o evangelismo. Então a gente vê, temos que se mexer, né, irmão? Então, olhando a igreja 15 anos atrás, olhando ela hoje, a palavra é a mesma. Mas eu creio que o acesso nessa palavra está muito melhor, né, irmão? E o senhor dá materiais aí hoje, como é a Escola Ministerial de Evangelista e a Escola de Missionários, né? Que são dois materiais, irmãos, que vai te fortalecer e muito no teu processo de se tornar um evangelista. Se você já é evangelista pelo dom de Deus, que Deus te deu esse dom, você vai ganhar ali estratégias, você vai ganhar ali o fortalecimento da fé nesse trabalho. Que é um trabalho que muitas vezes tu vai lá, bate numa porta, e tu bate com a cara na porta, né? Porque a pessoa não te recebe. Aí tu vai num outro lugar também, e aí tu não consegue fazer também, né? E aí eis o problema, e aí tu vai fazendo o que? Vai esmorecendo na fé. Vai achando que o Senhor não tem aquele chamado para ti. Mas todos nós temos esse chamado de sermos evangelistas, né? Então você pode estar consultando também o material de uma escola de evangelista, para que você venha estar se fortalecendo na fé. Isso é o que o Senhor deseja de todos nós. Muitos assim para mim, eu não sei ainda qual é o meu chamado, né? Ou o que eu posso fazer, ou o que o Senhor quer comigo. O Senhor quer que nós sejamos colaboradores de toda a obra que Ele há de fazer nessa terra. Foi para isso que o Senhor está lá em Gênesis, a revelação grandiosa que Ele nos dá, que Ele nos criou para que a gente cuidasse e cultivasse esse jardim, né? E ali fizesse a prosperidade que o Senhor quer para essa terra, né? E aí, irmão, conta um pouquinho mais para nós aqui, irmão. Senão eu me empolgo, vou falando, né? Para contar um pouquinho mais aí dessa trajetória. E o que hoje, assim, irmão, tem algum material que o irmão está se apegando nesse momento, que está buscando? Tem algum material que está estudando aí? Agora, que nem eu comentei antes no início, um ramo digno da seiva, né, a apostila. Todos nós temos que continuar perseverando nessa apostila, porque o Senhor tem muitas revelações para trazer para todos nós. E eu creio que também algo que eu sempre tenho direto, tem a apostila que a gente tem que estar sempre lendo, é a de oração, né? Sobre a oração. Tem outra também, liderança, aquela organização e administração. Também eu vejo que as apostilas assim, que eu vejo que a gente tem que ter como elas como carro-chefe para ler todo dia. Por causa que a gente aprende muito com isso aí. Sobre organização mesmo, né? Que nem a gente vê hoje, a gente viu comentários também nas reuniões da liderança sobre a agenda do grupo familiar. Às vezes, por um descuido, a gente começa a trocar a agenda. Então a gente tem que estar sempre com o Senhor, a gente tem que estar sempre em cima, lendo, sempre procurando entender cada vez mais. E que hoje o livro, para nós, assim, no caso, que seria para toda a igreja, que é segundo o modelo do monte. Eu creio que esse livro, porque é um livro que quanto mais tu lê, mais tu está aprendendo. Quanto mais tu lê, mais tu vê que tem que fazer. Então eu vejo hoje que esse livro é o principal hoje, assim, para ter essa vitória que a gente... E essa base toda da edificação que o Senhor está dando dentro da igreja. E o livro, realmente, aí, um ramo digno da seiva, né?
Um livro maravilhoso, que você hoje já tem uma nova modulação para ele. Saiu do Aspiral, né? Como a gente já estava compartilhando antes, né? Já anotei ele. Aí agora o material está evoluindo. Então, realmente ele está compartilhável aí, que ele não só agora está tão bom de comer pelo conteúdo, porque agora a gente olha também, tá bonito, né? Vistoso, tá aquele material lá. A gente olha assim, esse dá até vontade mesmo de pegar o material e coletar, porque não é mais só por uma indicação, você olha e eu quero ler esse material, né? Verdade. Então o material está muito bonito, tem sido acrescido aí pela editora Vento Sul, um excelente trabalho que nós estamos acompanhando sempre com a editora, crescendo cada vez mais, evoluindo com esse material, né? Fica aqui as dicas do irmão Everson para que você venha ser edificado, né, todos nós, para que você busque um pouquinho mais desse material. Nós hoje aqui, como falamos da laranja, abrimos e esmiuçamos os gomos da laranja para que você conheça um pouquinho mais do material, né, em nome de Jesus, e que você seja motivado a estar buscando mais desse material para conhecer. Temos materiais aí que você pode ler, que você pode ouvir e que você pode ver. Acesse também a TV Menorá, né, para que você, se você ainda não é assinante, para que você possa estar lá buscando, separado por assunto ainda, né? Eu gostaria de ouvir tal assunto, está lá separado, né? Aqui damos graças ao Senhor pela participação do irmão Everson aqui conosco. Ficamos por aqui e até o próximo programa. De bem com o pão.